Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Gabriele Salina e hoje eu tenho dois convidados muito especiais para conversar comigo, que é a Mari e o Gabi. E eu já tenho aqui, ó, vocês vão gostar do nosso bate-papo, então fica aqui até o final. Vocês vão adorar conhecer o nosso projeto. Então, pra gente começar, eu queria que vocês me contassem o que é a Casa 1. Mas assim, ó, contando desde o começo, uma pessoa que não sabe nada. Perfeito, Gabi. A Casa 1, ela é uma organização social, né, que fica na Bela Vista, em São Paulo, e ela nasceu inicialmente, em 2017, como uma república de acolhida para jovens LGBTQIA+, que foram expulsos de casa, ou pela questão da sua orientação afetivo-sexual, ou pela identidade de gênero. Então, são jovens entre 18 e 25 anos, né, que se encontram em situação de grande vulnerabilidade. E aí a ideia nasceu inicialmente a partir do fundador, que é o Iran Giusti. Ele fez um post nas redes de maneira um pouco despretensiosa, né, oferecendo uma vaga no sofá da casa dele. E aí ele recebeu uma quantidade imensa de pedidos, né? E aí, a partir disso, foi que ele percebeu, nossa, essa questão social precisa de uma resposta um pouco mais ampla, né? E aí foi feita uma vaquinha virtual, né? Um financiamento coletivo para a abertura da Casa 1, né? Aí o bairro escolhido foi a Bela Vista, em São Paulo, né? Uhum. E a partir do momento da acolhida foram percebidos outras questões que precisavam de atenção também, né? Então, para a convivência com o entorno e para que fosse um processo acontecesse um processo socioeducativo também, de que as pessoas, né, do bairro começassem a acolher também, né, os jovens LGBTQIA+, que compunham a moradia, a gente abriu um centro cultural também, né, com atividades livres, né, públicas, que tem desde cursos de idioma até formações profissionalizantes em maquiagem, formação profissionalizante de modelagem e costura. No momento a gente está com um projeto de abertura de uma cozinha comunitária. E depois disso também, a gente começou a receber pedidos de atendimento psicológico, psiquiátrico, e aí a partir daí nasceu a clínica social, que faz atendimentos ou gratuitamente ou valores sociais, no campo da psicologia, da psiquiatria e da nutrição. Então foram, a partir da compreensão de que as necessidades, né, das pessoas são amplas, né, de que precisa de um olhar mais integral, foi que a gente foi criando essas frentes de atuação. Então, a Casa 1 é esse projeto com 3 grandes frentes, né, que é a República de Acolhida, o Centro Cultural e a Clínica Social. O nome tem super a ver, né? É realmente uma casa. É para as pessoas se sentirem bem, se sentirem acolhidas, e todo mundo pode fazer parte. E aí a Casa 1 lançou um dossiê chamado A Louca, e eu queria que vocês me contassem o que é o dossiê, como que ele surgiu, como tudo aconteceu. Bom, a gente deu início ao projeto dos dossiês a partir do seguinte questionamento, né? Como que a gente fala do trabalho que a gente faz na Casa 1, né, de uma maneira que tanto sensibilize o público em geral, quanto fale de maneira aprofundada sobre os temas que a gente trabalha, mas sem expor as pessoas que são acolhidas pelo projeto, né? Porque a gente pensa que não é muito legal esse viés, né, da exposição, né, do sofrimento das questões que atravessam as pessoas que estão em situação de vulnerabilização. Então aí a gente criou esse projeto dos dossiês, né? Uhum. Que é uma parceria da Casa 1 com o Vote LGBT, né, no campo de produção de conhecimento, né? Uhum. Dados e conhecimentos sobre a população LGBTQIA+, não são produzidos em geral pelo governo, né? Fica muito a cargo do terceiro setor conseguir trazer essas vozes e essas informações. Então, a nossa ideia é um pouco poder abordar essas temáticas e produzir conhecimento de maneira séria sobre isso. E aí a gente pensou em vários grandes temas, né?
E aí acho que Gabi pode comentar um pouquinho sobre a Louca, sobre como é que foi o percurso, né? É um trabalho muito importante sobre como um dos modos que foi se encontrando para lidar com a diferença, que infelizmente é a patologização, né? Eu acho que Gabi pode falar em mais detalhes como é que foi o processo de escrita, que tá maravilhoso esse dossiê. Valeu. Sim, quando vocês me convidam, né, para elaborar essa pesquisa, eu achei muito bacana porque meio que juntou várias áreas da minha vida, assim, da minha trajetória. Então, quando o pessoal for ler, for pegar o documento, assim, vai dar para ver que eu fiz questão de deixar isso bem claro na minha escrita, né? Assim, por mais que seja uma pesquisa que é acadêmica, que tem um rigor, que tem, né, assim, tem referências bibliográficas de várias áreas, né, assim, da ciência, da psiquiatria, da criminologia, da antropologia, do direito, mas tem também um diálogo com a arte, né? Com a literatura, com a dramaturgia, eu dividi, assim, eu tentei, o tema um pouco do dossiê é um pouco assim, contar a história da relação manicomial das que as pessoas LGBT tiveram, né, assim, desde o começo dos manicômios. E aí eu faço muita questão de colocar, de já começar falando isso, né, assim, no primeiro capítulo, de que é importante a gente se ligar que manicômio é uma criação, né, assim, que essa lógica é fruto de uma época que, né, assim, que é esse século XIX, começo do século XX, que a ciência está sendo, né, assim, muito colocada nesse lugar de legitimidade para organizar a sociedade, para organizar os modos de vida. Está no começo da República aqui no Brasil, então o Estado está começando a se organizar e vai acionando a medicina, vai acionando o direito para tentar organizar as cidades, para tentar dar uma cara para o que vai ser o Brasil e para o que vai ser as instituições. Uhum. E aí a ciência está nesse lugar de, nossa, a gente tem que buscar na ciência a grande verdade do ser humano. E aí criam-se os manicômios científicos, né? Assim, é uma justificativa a partir da psiquiatria de como que o louco, de como que o diferente deveria ser tratado. É a partir do isolamento, é a partir da separação da sociedade como um todo. E aí eu faço, né, assim, uma história a partir, tentando encontrar nessa história dos manicômios a história das pessoas LGBTs dos manicômios. E para isso foi muito difícil encontrar exatamente essas histórias. Eu acho que é um trabalho que os historiadores também podem se debruçar muito mais, porque a pegada que eu tive até foi de tentar dialogar com a literatura, né, assim, igual eu falei. Então eu pego o texto Bom Crioulo, que é um livro clássico da literatura brasileira. Depois, mais para frente, eu pego um livro da Cassandra Rios, que é uma autora lésbica super importante na história da literatura brasileira, que é o livro Eudemônia, que conta a história de uma mulher lésbica enquanto ela esteve internada no manicômio. Eu conto também a história do Febrônio, que por mais que não seja literatura, né, assim, foi uma pessoa que realmente existiu. Ele marcou, essa figura do Febrônio marcou a cultura, marcou a nossa sociedade por causa do tratamento que a mídia deu para o caso. Então, vocês vão vendo que eu vou pegando, assim, para falar dos manicômios, mas eu tô falando muito mais também, né? Eu acho que esse que eu tentei trazer para o trabalho, de que é um tema complexo, ficou um trabalho, né, assim, que eu tentei fazer da uma maneira mais leve possível para tentar passar um tema tão difícil. Eu espero que vocês, né, assim, não tenham esse rigor de ler tudo na mesma ordem, tenham a liberdade de folhear o documento, de pegar um parágrafo que achou que o olho chamou mais atenção. Essa é a proposta do texto, assim, esse é um pouco o formato também, que seja uma leitura que também não seja tão normativa de início, meio e fim, de desenvolvimento e conclusão. Não tem exatamente uma conclusão, a não ser... Acho que a conclusão que daria para chegar, que é esse final do texto, que é quando eu dialogo com o meu amigo, com o João Maca, que é um poeta, um ativista, trans, intersexo, que passou por esse enfrentamento, né, assim, da lógica manicomial no próprio corpo, e ele traz para a gente, então, esse relato de experiência de uma pessoa que está viva. Nós não estamos falando só desse passado, ainda hoje. Essa lógica manicomial ainda está muito presente no tratamento das pessoas trans, das pessoas negras.
E a conclusão que daria para chegar é um pouco essa, né? Assim, apostar na arte e apostar nisso que a Casa 1 também como um espaço de contraprodução dessa lógica manicomial, né? Assim, quando a gente pensa no acolhimento, num espaço aberto de ir e vir, e na saúde mental para além da psicologia, né? Da gente pensar o cuidado como um todo, né? Assim, porque por mais que a gente precise pensar na saúde mental das pessoas LGBT, não é necessariamente porque elas são loucas, mas é porque a sociedade é tão violenta que deixa a gente mal, né? É diferenciar um pouco o que é isso quando a gente pensa de saúde mental para as pessoas LGBT, né? Não é para tratar como se fossem todos precisam, mas no fundo sim, todo mundo está precisando de um certo acolhimento, né? A gente pode pensar um pouco assim. Com certeza, e é um lado que, assim, é muito legal você ter falado, Gabi, porque, assim, conversa muito com o que a Mari falou. A história vem lá de trás, não é uma história que começou hoje, mas ela tá aí, como se ela fosse de agora, como se alguém sentasse e contasse uma história de agora. É a mesma de antes. Mudam alguns cenários, alguns contextos, enfim, mas a história é a mesma. As vozes continuam sendo silenciadas, e quando elas têm um pouco de voz, elas são taxadas como loucas, como erradas, ou como qualquer outra coisa que não pertence àquilo, né? Então é super legal a gente trazer esse lado e a gente conversar sobre esse lado também. O quão importante é as pessoas olharem para o outro. É você olhar, é você acolher. E acho que saúde mental é bem isso que você falou. Todo mundo precisa se cuidar. Todo mundo precisa. E conversa muito com a Casa 1, que traz esse lado de acolhimento, esse lado de você dar atenção, o lado de empatia. Então, as duas coisas super estão conectadas ali uma na outra. E também é legal o fato de você avisar que a gente não precisa ler na ordem, que pode ler como quiser. Porque é isso, tá livre para ler como quer. E aí eu queria saber o que vocês acham. Qual é a importância desse trabalho que vocês desenvolvem para a sociedade? Como as pessoas deviam olhar para esse trabalho? Eu acho que esse trabalho, assim, pelo menos foi a minha intenção quando eu fui escrevendo e pesquisando, é de tentar mesmo colocar em evidência as nossas histórias, né? Assim, é isso que se falou. É a gente olhar para trás, é olhar para o passado, mas também contar a partir da nossa voz, né? Assim, porque né, desde sempre parece que a história é sempre contada por um lado só, pelo lado do vencedor, né? Como o pessoal gosta de falar, assim, como se a ciência sempre fosse a melhor dos pensadores, né? Assim, como se tudo que o Estado faz também sempre tivesse sido muito no caminho de organização da cidade, mas aí quando a gente para pensar nas vozes silenciadas, né? Assim, no que no final das contas essa lógica está promovendo, que é uma lógica racista, uma lógica de segregação, uma lógica de exclusão. É importante a gente tentar ouvir mais vozes. E foi um pouco isso que eu tentei fazer com esse trabalho. Eu acho que essa aqui é uma contribuição importante, né? Assim, visibilizar outras histórias de vozes que estão sempre sendo tão apagadas. E esse ponto da saúde mental, da patologização, ainda é uma pauta atual do movimento trans, né? Assim, por mais que a homossexualidade, né, relação entre pessoas do mesmo sexo, digamos assim, já foi despatologizada, já não é mais considerada uma doença por grande parte da população e por grande parte da ciência, as experiências trans, né, que tem a ver mais com essa dimensão do gênero, de como que a pessoa se reconhece, de como que a pessoa está se construindo como sujeito no mundo, isso ainda é ouvido por grande parte da sociedade como uma conversa de gente doida, como uma conversa de que vocês estão falando, existe o homem e a mulher, e existe a biologia que não dá para negar. Então, esse dossiê cutuca um pouco nisso, né? Assim, de que esse papo de uma grande verdade no corpo é um papo construído, essa verdade é uma falácia, né? Assim, que as pessoas trans, na verdade, sempre existiram, as pessoas LGBT sempre existiram na história. Então, é importante por causa disso, porque a despatologização, né, assim, tratar as vidas trans não como algo de uma doença, não como algo que precisa de uma cura, como algo que precisa de uma correção,
né? Assim, como algo que sempre vai ter um sofrimento. Mas não, quando a gente pensa nas questões trans fora dessa lógica de patologização, é que a gente pode realmente ouvir o sujeito que está ali, a questão que está sendo colocada, e aí a gente foge desse lado da normalização, né? Assim, não precisa de cura, a gente precisa de existir em paz, né? É quase isso, assim. Exatamente. Exatamente. Mari, se você quiser complementar alguma coisa... Não, eu acho que é bem esse caminho mesmo, né? De entender que também, ao mesmo tempo, quando existe um reconhecimento, né, da possibilidade de outras vivências, ainda assim, sempre a lógica jurídica e a lógica médica acabam se apropriando como se elas detivessem o saber sobre aquelas vivências, né? Então, trazer... uma vivência em primeiras pessoas, né, assim, é extremamente importante. E acho que um pouco do que eu comentei no começo também, né, existe um interesse do Estado em não informações a respeito da população LGBTQIA+. Por quê? Porque se eu não tenho dados, eu não tenho informações sobre problemáticas e necessidades, né, daquela população, então eu não preciso lidar com isso, né? Então tem um interesse também de produzir conhecimento no sentido de forçar que políticas públicas sejam construídas olhando para essas questões que a gente vem trabalhando. E é super importante, porque é aquilo que a gente fala, né? De você silenciar, você silencia cada vez mais. Assim, eu tô olhando, mas eu não tenho dado, então eu não posso fazer nada sobre. Não, eu tô olhando, mas é que eu não tenho nenhuma história, ninguém nunca falou nada disso. Então, assim, até quando você tá olhando, você não tá olhando. E aí você trazer voz, você trazer dados, você trazer história e falar, tem sim, tá aqui. E as pessoas precisam conhecer, as pessoas têm que ouvir. Histórias estão aí, as histórias estão para serem ouvidas, para serem vividas. Então a gente traz essa voz, esses contos para essas pessoas entenderem. Então é um projeto super especial. E eu queria saber aonde que eu acho esse dossiê para ler, está disponível para o público, como que a gente faz? O dossiê ele está em 2 formatos no site da Casa 1, casa1.org, na aba dossiês, e ele está em 2 formatos, né, que é um dossiê online, né, e ele tem também uma versão em preto e branco para impressão em casa. Então, a nossa ideia é de que esse documento circule o máximo possível, então pode ficar à vontade para imprimir, para compartilhar, realmente fazer circular a leitura, e é de uma leitura que apesar de ser um tema bastante... tem um peso, né, assim, que é um tema extremamente importante, a leitura é uma leitura muito agradável, assim, eu li algumas vezes, assim, e é sempre uma surpresa, assim, é um texto muito, muito importante e muito estimulante de se ler. É um texto super gostoso, né? Pra gente ter ali o nosso conhecimento. E agora eu quero saber, Gabi, se a gente vai ter mais estilos de texto como esse, se vem mais coisa por aí, o que a gente pode esperar? Eu tô sabendo que vão ter outros dossiês também, né? Pela Casa 1, com outras temáticas que são importantes para os trabalhos desenvolvidos lá. De minha parte, eu também estou sempre produzindo, assim... Na verdade, meu trabalho atual é mais focado na clínica, eu atendo no consultório, eu sou psicólogo, mas eu tenho sempre esse trabalho de pesquisa que eu estou desenvolvendo, então depois vocês podem me acompanhar também nas redes, que por lá eu também acabo escrevendo alguma coisinha ou outra. Mas talvez se a Mari quiser falar dos outros dossiês, eu acho que pode ser legal, são temáticas importantes. É isso que eu quero saber também, Mari. Eu quero saber se vem mais dossiê por aí, a gente já pode esperar. Vão ficar disponibilizados desse mesmo jeito online? Isso. O projeto dos dossiês foi um projeto que a gente iniciou falando sobre eleições, né? E aí a gente elaborou um novo projeto que vamos falar sobre essas grandes áreas temáticas que se relacionam com o nosso trabalho. Então vai sair um dossiê também em breve sobre a questão de moradia.
e um dossiê sobre representação midiática, né, da população LGBTQIA+. E a ideia é que também a gente produza uma nova série de dossiês esse ano. Assim, os temas, exatamente, a gente ainda não está elaborando, mas a ideia é que seja um projeto constante, assim, de elaborações desses grandes temas, assim. Então já vamos combinar que a gente volta aqui para você me contar depois. Voltamos tá gravado. Sim. Gabi, você volta também. Sim. A gente tem convidado várias pessoas de áreas diferentes também para produzir esses dossiês, então cada dossiê tem um jeito único, né, muito próprio que cada uma das pessoas escolheu para se comunicar e para comunicar aquele tema, né? Então tem uma variedade bem interessante assim de textos. E sempre abertos para o público conferir. Sempre. É um projeto da Casa 1 e da editora Monstra, que é a editora da Casa 1, né? Então, quem quiser acompanhar também as outras publicações, tudo está lá disponível no site da Casa 1, casa1.org. Não, acho que vocês colocam o link depois. Vou pedir para o pessoal colocar. Em algum lugar vai ter. Eu falando com o pessoal da edição é sempre assim. Em algum lugar vai ter aqui da tela, eles colocam certinho. E aí a gente já combina que vocês voltam aqui para me contar do próximo, para contar para a galera de casa o próximo, como que as pessoas fazem para achar, qual que é o tema, o que a gente traz para a discussão. Porque é isso, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa conversar. As pessoas faltam essa conversa, né? A gente pula essa parte. E a gente precisa conversar. Então, para a gente finalizar a nossa conversa, como que eu faço para entrar em contato com a Casa 1? Se é uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa desse acolhimento, como que eu faço para achar a Casa 1? A gente está em todas as redes sociais, né? Como Casa 1. Né? Pelo site também tem todo o contato, casa1.org. Na aba de contato você também consegue mandar um e-mail para a gente. E fiquem à vontade para seguir os conteúdos que a gente produz, tirar dúvidas, a gente fica sempre à disposição. Assim. O projeto é bastante grande, não dá para falar sobre tudo que a gente faz, mas acompanhando pelas redes, assim, vocês vão ter as informações sempre atualizadas do que está acontecendo. E vamos em busca. Então, Mari e Gabi, eu quero agradecer vocês por vocês terem tirado um tempinho, vindo aqui conversar com a gente, em nome de toda a nossa equipe. Super obrigada. Nosso bate-papo é essencial e eu estou muito feliz que vocês estiveram aqui hoje comigo. Então, se vocês quiserem deixar um beijo para a galera da Máxima, podem ficar à vontade. Com certeza, eu quero agradecer, né? Eu acho que é muito legal para quem está nesse trabalho de produção de conhecimento, de pesquisa, às vezes, né, assim, a gente não tem muito um apoio assim governamental mesmo de divulgação disso tudo, né? Então muitas pesquisas acabam ficando um PDF salvo ali, que algum dia alguém vai ler, se é que a pessoa acha o seu texto, né? Então queria parabenizar a iniciativa, né, de vocês estarem, né, abrindo esse espaço para falar sobre isso também, né, assim, sobre a nossa comunidade, sobre as nossas questões. Então, eu queria agradecer pelo espaço e parabenizar também a iniciativa. É isso, gente. Mandar um beijo para todo mundo e a gente espera que vocês leiam, compartilhem, né, as informações. Se tiverem dúvidas também, a gente fica sempre à disposição para continuar esse diálogo, porque a nossa ideia é essa mesma, de que seja um diálogo constante. Isso aí, Mari, Gabi, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Se você gostou desse vídeo aqui, já curte, compartilha, é importante, compartilha o dossiê, compartilha também o perfil da Casa 1, todo mundo tem que conhecer esse projeto, já manda para todo mundo. Por hoje foi isso, um beijo e até a próxima.